Meu nome é Tiago de Lima Castro, escrevo a coluna Nerdices Filosóficas para o site Renocast e hoje vamos fazer a resenha da graphic novel Asterios Polyp de David Mazzucchelli. Anteriormente havíamos feito a resenha de Batman Ano 1, vou colocar o link aí para quem quiser ver, mas hoje a gente vai falar dessa obra do David Mazzucchelli, que é uma obra autoral, uma graphic novel onde ele faz o roteiro, o desenho, coloração. É uma obra pessoal. Muitos críticos consideram, inclusive, sua obra-prima e talvez seja a obra que levou os quadrinhos ao seu limite, ao maior patamar possível em quadrinhos. É uma, é uma, é uma crítica essa de alguns autores bom, cada um leia e tire suas próprias conclusões. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a obra. Bom, primeiro, antes de falar da obra, vamos falar um pouco mais do David Mazzucchelli, né? Ele nasceu em 21 de setembro de 1960. O que é interessante? Ele desenha desde pequenininho. Eu sempre gostando de ler quadrinhos, assistindo a série Batman do Adam West, clássica, né? Mas lá pelos 11 anos, ele desiste de um sonho que ele tinha de desenhar quadrinhos. Ele começa a deixar isso de lado, concentrando-se no quê? Na pintura e na ilustração. Então ele começa bem pequeno, querendo se tornar um quadrinista, mas depois ele se interessa mais pelo campo da pintura, da ilustração, das artes plásticas, ao ponto que ele realmente vai estudar na escola de design de Rhode Island, onde ele se gradua como bacharel em artes plásticas. Só que durante a faculdade, mais ou menos aos seus 18 anos, seu colega de quarto gostava muito de quadrinhos. Foi quando ele se reaproximou dos quadrinhos. Após sair da faculdade, já começa a trabalhar, fez aquela carreira fantástica que o Mazzucchelli fez em quadrinhos, que não precisa comentar, Batman 1, A Queda de Murdoch, tem uma trajetória magnífica como desenhista de quadrinhos. Mas, após algum tempo, ele começa a se dedicar mais ao ensino, principalmente desde 2005, onde ele se torna um professor associado da Escola de Design, e até hoje ele trabalha também na Escola de Artes Visuais de Manhattan. Só que quando ele sai do mercado de quadrinhos de super-heróis, do mercado mais talvez mainstream, do principal mercado de quadrinhos, ele passa a se dedicar a trabalhos autorais, como Seed Glass e Asterios Polyp, né? Que é a sua obra com a qual vamos falar. Bom, mas vamos agora falar um pouco sobre Asterios Polyp. Bom, enquanto eu estiver falando, vou mostrar um pouco das páginas dos quadrinhos, mas vamos lá. Asterios Polyp é o nome do personagem principal que, quando completa 50 anos de idade, por causa de raios e uma série de ocorrências, sua casa pega fogo. Então, a sua vida inteira se destrói e ele tem que reconstruir a sua vida. Além da própria casa dele ter pego fogo, tinha acontecido já uma série de coisas, separou da esposa e tudo mais, no momento que ele começa a rever sua vida. É interessante que, quando ele nasceu, era para ele ter um irmão gêmeo idêntico, que morreu ao nascer. Essa questão é importante durante a obra, porque ela é narrada pelo irmão gêmeo morto de Asterios. Sim, você ouviu direito. A obra narrada pelo irmão gêmeo dele. Ele era um arquiteto, mas ele não era assim um grande arquiteto. Ele era um grande arquiteto nos livros, professor renomado, livros vendidos, considera um gênio, mas nunca teve um projeto que foi efetivamente construído. E ele é um cara muito dual. Tudo para ele é dual, certo, errado, preto, branco. Essa dualidade é intrínseca a ele. Mas essa questão da casa ter pego fogo vai levar ele a revisitar tudo isso. O que a história aparenta ser simples, mas não é. Por quê? Mazzucchelli, ele é um artista plástico, mas ao escrever o roteiro, ele não faz como de uma maneira muito tradicional. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando você tem um quadrinho, você tem um roteirista e um desenhista, que juntos
dialogam, tudo, mas o desenho no quadrinho tem a função de aquilo que não está no roteiro é mostrado pelo desenho. Sempre houve essa relação muito profunda. Então você mostra movimentos através do desenho, às vezes expressões de ironia e tudo mais. Só que aqui ele leva isso a um outro nível, porque a própria narrativa da história, a maneira como ela é contada, depende dos desenhos. Essa não é uma história que faria sentido sem os desenhos. Você somente lendo os balões, você não entende a história. O desenho ele fala muito para você. Não que ela seja... ela é uma história simples, profunda, mas boa parte da trama é traçada pelos próprios desenhos. Pela maneira como ele diagrama a página. Veja, cada personagem, por exemplo, vai ter seu tipo de balão. Vai ter um tipo de letra, uma tipografia específica à personalidade daquele personagem. E ele usa recursos muito interessantes. Por exemplo, tem um momento que ele está sentado fazendo algo do dia a dia. Eu não vou falar para não dar spoiler, né? Para não dar, só para deixar na curiosidade. Fazendo algo banal do dia a dia. E naquele momento ele lembra de uma situação passada onde ele também estava fazendo aquilo. Como que o Mazzucchelli faz? Ele coloca uma página sentado na cama em que ele está fazendo isso, você vira a página, de repente está só o personagem falando a mesma frase, vira de novo, você está no passado. Quer dizer, ele usa uma série de elementos visuais para mostrar o funcionamento da memória, para mostrar uma experiência de subjetividade. Porque ali, cada personagem tem seu balão, tem sua tipografia de letra, tem seu traço. Ele não faz os traços dos personagens todos iguais. Que é claro, todos os seres humanos têm a sua anatomia, mas a maneira como o rosto é concebido, como o próprio corpo do personagem é concebido, tem muito a ver com a sua personalidade. Ele vai mostrando como se cada personagem fosse um universo em si mesmo. E essa experiência de subjetividade que é extremamente interessante da obra, que decorre da sua leitura. Você vai vendo aquilo, às vezes está numa festa, cada pessoa representado graficamente de uma maneira diferente, mostrando como que cada pessoa às vezes está ali com outras, mas no fundo ela está somente com ela mesma. Ela está imersa na sua própria subjetividade. Então essa obra é fantástica por apresentar a subjetividade moderna, a maneira como muitas vezes nós nos totalizamos, nós vivemos somente dentro de nosso próprio eu. E a história passa-se de Astérios saindo de si mesmo, saindo dessa autototalidade, dessa sua subjetividade para o mundo. Deixando de somente planejá-lo para realmente vivenciá-lo. Pois ele vai percebendo que, de certa maneira, é uma metáfora muito interessante. A vida que ele leva não é a dele. É a vida de seu irmão gêmeo que nasceu morto. Bom, ao longo da obra, você vai ver uma série de citações visuais, algumas citações visuais ao artista Giorgio de Chirico. Vou deixar aqui algumas referências sobre o Chirico para vocês terem uma ideia de como é que é. Mas vale muito a pena ver a obra. Não, são mais de 300 páginas, um calhamaço, mas não é uma leitura para ser devorada. Você tem que abra, veja cada página, veja as nuances de cada momento. Depois de reler, você vai querer reler de novo uma série de vezes, porque ele é capaz de usar a narrativa através do desenho. Um crítico comentando, se não me engano, o Eric Borgo, do site Omelete, até comentou que ele filosofa através do traço, porque o traço dele, o traço de cada personagem tem a ver com aquela situação. Ele não é realista. Às vezes a situação do personagem o leva a ser representado de maneira diferente. Então, sem você ter extrema atenção sobre os detalhes gráficos da obra, você perde muito. Por isso que ela é fantástica, vale muito a pena a leitura. Eu queria até fazer uma discussãozinha interessante, que não acredito que seja uma obra que possa ser transferida para outra mídia. Eu não consigo imaginar Asterios Polypi em literatura, por exemplo, como um romance, como um livro-texto, porque uma série de elementos ali, para serem representados na literatura, geraria uma outra obra. Ele usa tantos quadrinhos, ele aprofunda tanto a linguagem dos quadrinhos, que mesmo para cinema,
hoje está muito em voga transpor quadrinhos para cinema. Tem muitos quadrinistas que, inclusive, têm assimilado as técnicas de storyboard na maneira como eles desenham os personagens, mesmo nos roteiros, na maneira como colocam os diálogos e tudo mais, mas Asterios Polyp não. Ele é um aprofundamento, ele mostra o potencial intenso que o quadrinho tem, ele aprofunda o quadrinho naquilo que ele é. É uma obra de arte fantástica. Pode dizer que é um dos maiores quadrinhos já escritos, provavelmente. Claro que Mazzucchelli está vivo, espero que produza ainda muito. Foi uma obra que ele demorou muito para fazer, com muito cuidado. Mas, se você gosta de quadrinhos, leia. Se você gosta de artes plásticas, vê com calma. É muito interessante, porque realmente Mazzucchelli é um artista plástico que se expressa nos quadrinhos. É um artista plástico que se expressa nos quadrinhos. Ele tem todo um cuidado até com o tipo de papel que utiliza, dentro da maneira como ele concebe. Não vou falar mais, né? Porque senão vai ficar, além do vídeo ficar muito longo. O bacana é vocês pegarem, ler o quadrinho com muita calma, reler algumas vezes. Não é uma história chata, é isso que eu também queria dizer. Por mais que seja algo artisticamente incrível, não é chato de maneira alguma. Você vai ler, você vai ficar pensando sobre aquilo, vai tentar fazer suas leituras, o que é muito bom. Coloquei aqui na descrição do vídeo uma série de referências, tanto sobre o Mazzucchelli quanto sobre essa obra. Eu acho sempre interessante. A gente vê a resenha, a crítica de alguém, vamos ler outras também, vamos aprofundar a discussão. Se você já viu Asterios Polyp, você vai querer ler mais coisas sobre ele, provavelmente. Vai ver mais comentários, tudo. Se você não leu, é interessante você pensar diferentes pontos de vista, de pessoas com diferentes formações, com diferentes vivências, tudo comentando. Eu pelo menos acho muito bacana. Então, fica aí recomendação, Asterios Polyp, e a edição em português da Companhia das Letras está fantástica, vale muito a pena ler. Ali você vai ver, ali é a prova, quadrinho é arte. Quadrinho realmente merece ser chamado de nona arte e tem muito a dizer. Pessoalmente, eu não concordo com o que alguns críticos disseram, que o Mazzucchelli levou o quadrinho ao seu limite. Porque arte e limite são coisas que não gosto de prever o futuro, mas ele levou um novo patamar. Ele mostrou um potencial que já estava no quadrinho, muitos artistas até já tinham percebido, tudo mais, mas ele levou um potencial muito grande. Eu acho que a partir daí é possível pensar no quadrinho como arte em um outro nível. Em um outro nível mesmo. Então, fica aí a recomendação máxima, Asterios Polyp, David Mazzucchelli.